Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém. Nosso abraço também para a pessoa que está lá do outro lado, nos acompanhando em culto também. Abra a sua Bíblia, ou acesse aí, e no livro de Neemias, capítulo 6. Se precisar olhar no índice, olha mais rápido. Neemias, capítulo 6. Se não, pode olhar aqui, que é um versículo pequeno, e a gente pode recitar juntos. Vamos lá, então, recitando? Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Amém? Beleza. O livro de Neemias você certamente conhece, sabe que é um livro desafiador, um livro... Neemias foi um administrador por excelência, e o livro traz vários princípios importantes sobre guiar o povo de Deus, administrar tarefas, desafios, não é? E você sabe que a mensagem central de Neemias relata o fato de que os judeus estavam voltando lá da Babilônia, não é? Da escravidão, vamos dizer assim, do exílio, fugiu a palavra que eu ia falar agora. Cativeiro, obrigado, irmão. Cativeiro babilônico que durou quantos anos? 70 anos. Então eles estavam retornando, não foi só de uma vez, eles estavam retornando, e Neemias sentiu de Deus a chamada para reconstruir os muros de Jerusalém. E a tarefa de Neemias, além da reconstrução dos muros, reconstruir o povo, o culto a Deus, a unidade do povo, o envolvimento do povo na obra de Deus. Então foi uma reconstrução física, moral e espiritual. E ele teve então essa tarefa, não foi fácil, o povo realmente estava desolado, desunido, desacreditado de tudo. E em 52 dias ele concluiu a obra. Um grande desafio. E a igreja de Jesus tem sempre desafios. Deus entrega à igreja desafios. Deus desafia a igreja. E nós estamos num desafio que já anunciamos desde domingo passado, e outros já sabem desde outros dias, né, mais dias, a compra desse terreno, que surgiu rápido assim. Então é um desafio? Tá? Então, assim, eu quero tirar algumas lições importantes aqui, desse capítulo especialmente. Como Deus vai fazer? Como Deus faz? Como nós devemos agir diante do desafio que o Senhor colocou diante de nós? Então, deixa a Bíblia aberta aí. E a primeira lição que eu tiro aqui, irmãos, sobre esse tema, fazendo a obra de Deus. A obra de Deus deve ser feita por todos. O verso 3, ele começa dizendo assim: antes um pouquinho, né? Por isso mandei essa mensagem assim, dizendo o seguinte: estou fazendo. Estou fazendo. Não vou fazer, eu acho que um dia eu faço, já fiz.
estou fazendo. E essa lição aqui, irmãos, eu acho que é muito importante, porque ele assume um compromisso pessoal. Ele fala de todos, né? Daqui a pouquinho nós vamos ver isso, mas ele se coloca primeiramente diante do Senhor. Eu estou fazendo. Você sabe que Neemias estava na Pérsia, vivendo de uma maneira até muito confortável, ocupando um cargo de destaque, mas Deus tira ele de lá, e diz, vai lá para Jerusalém, eu tenho uma missão para você. E a história é interessante, no início de Neemias, o tempo que ele passa orando, ele passa mais tempo orando do que trabalhando, né? Então, enfim, mas eu não vou destacar isso hoje. E para chegar o momento de ir. E ele convoca, irmãos, todos, o texto diz, povo, os nobres, os magistrados, todos para fazer um compromisso pessoal. Você entende isso? Todos para fazerem, né, todo o povo, para cada um fazer o seu compromisso. Ter um compromisso pessoal. Queridos, na igreja de Jesus é preciso ter um compromisso pessoal. Se a pessoa não tiver um compromisso com Deus, com o Senhor, com aquele que é Senhor e que chamamos de Senhor, porque nós somos corpo de Cristo, e somos membros desse corpo. Quando você lê o livro de Atos, irmãos, especialmente o capítulo 2, que vai falando a vivência da igreja, como a igreja vivia, você vai observar uma ênfase nas palavras, todos e cada um. Todos e cada um. E esse capítulo 2 encerra-se dizendo assim, do 2:47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Olha o resultado de uma vida de comunhão, de união, de participação. Todos os dias, a cada dia, né, dia a dia, o Senhor ia acrescentando, isto é, salvando vidas. O maior objetivo da igreja, que é fazer missões, evangelizar, fazer discípulos. Então, cada dia, pessoas estavam sendo salvas. Como é importante a gente entender isso, irmãos? Esse compromisso pessoal na obra de Deus. Esse compromisso que deve ser feito por todos. E é interessante, irmãos, quando Jesus está se despedindo, né? Depois de ressurreto, no capítulo 21 de João, há um relato interessante, Jesus dando aquela missão a Pedro. Lembra que Jesus, você me ama, Pedro, e tal, aquele negócio todo que todo mundo já sabe, né? Então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus ali restaura a vida de Pedro, que estava muito desanimado, se achando o pior de todos, né? E aí Jesus marca aquele encontro e vai até eles mais uma vez. E nessa restauração, nesse diálogo, Pedro diz assim, e João? Depois você repara isso. Jesus estava falando com ele. Aí ele fala, e João?
O que Jesus disse para ele? Nas minhas palavras aqui, tá? Deixa a vida de João. É você. Estou falando com você. Eu estou chamando você. Eu estou dando essa a missão a você. E João, não se preocupe com ele, porque eu tenho uma missão para ele também. Então, é interessante, irmãos, como Jesus trata de cada um. Quando foi tratar com Tomé, gente, como é interessante, Tomé não estava na reunião de domingo, não é? Ele falou o quê? Só se eu vou crer se... E quando você observa as manifestações de Jesus depois da ressurreição, que foram várias, Jesus faz em vários lugares, em outras ocasiões, mas na reunião, Jesus vai de novo. Jesus vai no outro domingo. Por causa de quem, irmãos? De Tomé. Então, perceba como Jesus age, como Jesus resgata, como Jesus trata pessoalmente cada um dos seus filhos. Então, o primeiro conceito que eu tiro aqui, de princípio, diante de desafios, olha, o compromisso é pessoal para todos. Todos precisam estar unidos. Os irmãos já pensaram, se todos os membros da igreja orassem com perseverança? Se todos os membros da igreja evangelizassem, onde estivessem, testemunhassem de Jesus, vivessem o evangelho de verdade, todos, se todos fossem fiéis a Deus, você pode imaginar como seria a igreja, as conquistas da igreja, se todos perseverassem? Seria diferente, irmãos, completamente diferente. Mas infelizmente as coisas não acontecem assim. Mas é um alvo, é um objetivo. Precisamos estar o quê? Unidos. Então, a obra de Deus deve ser feita por todos. A segunda lição que eu tiro aqui da administração de Neemias é que a obra de Deus deve ser feita com visão. Olha só como ele continua o verso 3. Estou fazendo o quê? Uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Neemias tinha visão da grandeza da obra de Deus. O nosso Deus é grande. E a obra dele é grande também. Não era apenas tijolo, pedra, concreto, madeira, irmãos. Neemias ia trazer de volta não só a restauração dos muros de Jerusalém, ele ia restaurar o culto a Deus, ele ia restaurar a comunhão do povo de Deus, ele ia fazer com que o povo de Deus renovasse a sua aliança com Deus que tinha sido quebrada, que o povo estava disperso, cada um cuidando da sua vida, esquecendo das coisas de Deus. Então Neemias tinha essa visão, irmãos, da obra de Deus. A missão foi dada por Deus e para a glória de Deus. E ele então arregaça as mangas e começa a trabalhar. E ele então mostra para as pessoas a visão que Deus deu a ele. Irmãos, para fazer a obra de Deus, precisa ter visão. Visão missionária, visão da evangelização, visão do discipulado, visão da educação religiosa, visão social para atender tantas pessoas que precisam, visão de todas as faixas etárias, atender, enfim, visão.
A obra de Deus precisa ser feita com visão. E às vezes, há pessoas que não conseguem ter essa visão lá na frente. Enxergar aquilo que Deus está mostrando, né? Quando a gente olha a história, irmãos, a nossa igreja, por exemplo, quando a gente olha a história, quem é aqui patrimônio tombado, né? Mas está firme, né? Patrimônio tombado, mas está firme. Irmãos, é uma trajetória de desafios, de vitórias, de lutas, sim. Mas como nós temos que agradecer a Deus, irmãos. Por quê, queridos? Porque alguém teve visão. A igreja foi desafiada a ter visão, a confiar no Senhor, a olhar lá na frente. E isso aconteceu pela graça de Deus, queridos. E eu sei que muitos aqui já até falaram isso, ficam sonhando com os desafios que nós temos pela frente, né? Hoje é o terreno ali, mas quantos outros desafios? Nosso prédio de educação religiosa que será construído aqui, anexo ao templo, nós precisamos levantar um prédio aqui. Tantos desafios da escola bíblica dominical, queridos. Quem sabe daqui a um tempinho nós estaremos construindo aí um estacionamento de 3 andares, um prédio. Quem sabe vamos ter aqui brevemente consultórios médicos, dentários, quadra esportiva para atender a juventude. Aí você vai imaginando capela para atender, né, as famílias, e não só da igreja, um centro educacional, enfim, vai colocando coisas aí, olha só. Desafios, por que não? Por que não, queridos? Mas parece que alguns, tá bom, né? Não está bom assim, já. Não sei se os irmãos se lembram, e eu comentei isso, nós tivemos uma reunião do Conselho de Finanças, sexta-feira, foi sexta? Foi. E a gente estava comentando sobre isso, quando Deus colocou diante de nós a compra de um templo, e, vamos dizer assim, um prédiozinho, lá da Posse, na estrada da Posse, onde está hoje a Igreja Batista da Posse. Irmãos, um desafio assim, a gente não tinha nada, como hoje mesmo, né? E igrejas já tinham feito propostas, eles queriam à vista. Igrejas já tinham feito propostas, irmãos. Era de uma missão, esqueci o nome agora. Já aí, ó, patrimônio histórico aí, ó. Olha só. Então, e supermercados já tinham feito propostas para comprar. E não sei por que eles não venderam. Aliás, a gente sabe por quê, né? E aí nós chegamos, sem dinheiro, fizemos a proposta de dar um sinalzinho e pagar em 10 vezes. Sabe qual foi a resposta? Sim, aceitamos a proposta de vocês. E aí, irmãos, teve gente que falou assim: pastor, está procurando chifre na cabeça de cavalo? Para que isso? Para quê? E aí, irmãos, é falta de visão, não é? Falta de visão. Visão lá na frente, irmãos. Há pessoas que não conseguem fazer isso, queridos. Infelizmente, não alcançam a visão de Deus para a igreja. E teve um irmãozinho que falou assim: a gente precisa investir tanto aqui no som da igreja. Falou assim ainda.
nós fizemos logo em seguida uma campanha para o som, irmãos. Sabe quanto a igreja levantou para o som da igreja? 100 mil reais. E aí investiu na mesa de som, coisa, enfim. Deus dá desafio. Quando Deus dá desafios, irmãos, é porque Ele vai nos dar vitória, queridos. E nós temos que ter essa visão de Deus, irmãos. Nosso Deus é grande, devemos fazer grandes coisas para a glória de Deus. Se esperamos grandes coisas de Deus, devemos fazer grandes coisas para Deus. O Salmo 126:3 diz assim: de fato, grandes coisas fez o Senhor, e por isso, amém, queridos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Visão. Em João capítulo 14, verso 12, Jesus disse assim: olha, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Não está aqui falando de natureza da obra em si. O poder de Jesus é incomparável. Mas está falando de extensão. Porque Jesus já estava indo para o Pai. Então, olha só. Deus está nos dizendo, queridos, que nós precisamos fazer grandes coisas na obra dEle. E só faz grandes coisas na obra de Deus quem tem visão, a visão de Deus. Grandes coisas tem o Senhor para nós. E nós precisamos aceitar aquilo que Deus está colocando diante de nós. Terceiro lugar, Neemias nos ensina que a obra de Deus deve ser feita com urgência. Olha só, continua o verso 3. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer até aí. Olha só, irmãos, é como se Neemias estivesse dizendo assim, ó, pessoal, eu não tenho tempo para bate-papo, para ficar com esse mimimi aí, para ficar com essa... A obra de Deus é urgente. Eu não vou descer, eu não vou até vocês aí, eu não vou falar, porque estavam tramando até a morte de Neemias. Queriam tirar ele de combate, de qualquer maneira. E armaram várias coisas, né? Em várias situações, eles atacaram Neemias. E Neemias, com a sabedoria de Deus, disse: não vou até vocês. Eu não vou descer, eu não vou parar a obra de Deus. Por isso, irmãos, que a obra de Deus foi concluída em 52 dias, porque ela foi priorizada. O reino de Deus foi priorizado. É muito triste a gente ouvir a expressão, é obra de igreja. Por quê? O que diz isso aí? É o quê? Nunca acaba. É demorada demais. Anos e anos. Eu sei que tem obras que precisam de muito tempo, né? Claro. Mas, irmãos, é triste ouvir isso. Estou fazendo uma minha obra lá, mas está parecendo obra de igreja. Que tristeza, irmãos. Eu fico pensando por que Noé gastou mais de 100 anos construindo a arca. Por quê, irmãos? Ele tinha poucos ajudantes. Só a família creu na mensagem que ele estava pregando. Ninguém mais. Agora, imagina se as pessoas, daquele momento, que ouvisse aquela, caramba, Deus vai mandar um dilúvio. Eu vou participar, eu vou cruzar os braços e só criticaram. Gastou mais de 100 anos, irmãos. Queridos, as pessoas precisam crer na mensagem de Deus e fazer a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser demorada, irmãos. Nós temos que confiar nesse Deus poderoso que nós temos.
E nós precisamos priorizar a obra de Deus. Há uma expressão na Bíblia que eu vou desafiar você a lembrar de quem falou isso. Recebe salário em saco furado. Não, eu estou perguntando. Mas acertou. Ageu. Por quê, queridos? Porque as pessoas não estavam priorizando as coisas de Deus. As pessoas estavam priorizando seus próprios negócios, sua própria vida, aquilo que era só concernente à sua vida pessoal, à sua família. E Ageu tem uma mensagem dura para eles. Sabe por que vocês estão assim? Passando por isso? Tão infelizes, insatisfeitos, vazios? Sabe por que o dinheiro de vocês não dá? Sabe por quê? O dinheiro que vocês recebem é como um saco furado, vai embora. Porque vocês não estão priorizando a obra de Deus. Vocês não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Essa é a expressão que Ageu usa. Então, irmãos, e Jesus também falou muito disso, né? Você sabe disso. A gente fala pouco em dinheiro aqui, irmãos. Comparando com as outras igrejas, os irmãos sabem disso, eu não preciso dizer. Os irmãos sabem disso. Mas foi o assunto que Jesus mais falou, irmãos. Jesus, olha, a Bíblia trata desse assunto como nenhum outro. Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós somos apegados ao dinheiro. Nossas raízes estão aqui nessa terra. Por isso Jesus falou do tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, estará o seu. Não ajuntais tesouros na terra, mas no céu. É nesse contexto que Jesus diz isso. E nesse contexto Jesus diz, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, irmãos, vos serão acrescentadas. É maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Isso vai ser acrescentado a você. Você não precisa ficar ansioso, preocupado. As suas necessidades serão supridas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque a nossa igreja tem muito que crescer ainda, mas é uma igreja missionária, queridos. A junta, missões nacionais e mundiais, eles examinam bem as igrejas. Irmãos, para a glória de Deus, nossa igreja só é elogiada. E quando vem um missionário aqui e fala assim, você vai para uma igreja missionária. Quando vem missionário fazer promoção, você vai para uma igreja missionária. A glória é de Deus. Irmãos, Deus supre a igreja missionária. Deus não deixa faltar, queridos. Glória a Deus por isso. Porque nós priorizamos a obra missionária. Quantas coisas temos feito, irmãos, né? Nós estamos tentando ver se aquele casalzinho, como é que é o nome? Davi estava ali. Joyce e Gabriel, né, que a igreja doou aquele carro, né, eles estão tirando os dias de férias, a gente está tentando encaixar eles aqui, né, para ver se eles dão um pulinho aqui, para agradecer pessoalmente, já te agradeceram, mandaram o vídeo, né, que a igreja presenteou ao casal um carro, né, logo que o Natan nasceu, né, então, irmãos, que satisfação cada um tem de participar, irmãos. Poxa, eu ajudei, eu contribuí, eu participei dessa obra. Então,
há uma satisfação muito grande, irmãos. Se nós não nos envolvermos na obra de Deus, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Por que nós estamos vivos ainda? Por viver? Qual o propósito de Deus nos deixar aqui ainda? Porque senão Deus aí já ia chamar a gente. Né? Quando Moisés terminou sua obra, o que Deus veio? Está na hora de você. Mas, Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Você já terminou. Meu plano era para você vir até aqui. Agora, vou te recolher. Irmãos, Deus tem algo para cada um de nós. Ah, pastor, eu só... É com um pouquinho de cada um, irmãos. Quem é que sustenta a igreja, irmãos? São os ricos? Não. Eu não vou dizer nem que são os pobres. São os fiéis. São os fiéis. É com um pouquinho de cada um, irmãos. É com a participação de cada um que Deus faz a obra. Porque Ele é o dono da prata e do ouro. Por último, a obra de Deus deve ser feita com perseverança e fé. Verso 3, continua. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Irmãos, o inimigo levantou opositores para impedir e retardar a obra. Impedir e retardar a obra. E eles usaram de vários artifícios, irmãos. Zombarias, escárnios, agressões, desprezo, humilhações, acusações falsas, fofocas, intrigas. Falsos profetas se levantaram, emboscadas, tentaram de tudo para atingir Neemias e inclusive a sua família também. Haviam inimigos externos e internos. Os três mais conhecidos, vamos ver se alguém lembra. Sambalate, o terceiro é mais difícil, né? Gesem, né? Líderes, ameaçando, fazendo acusações. O diabo sempre é sujo, né, irmãos? Ele usa os de fora da igreja, às vezes, infelizmente, até dentro da igreja. Ele quer impedir a obra de Deus, o progresso da igreja. Mas qual foi a resposta de Neemias? 3 coisas se destacam. 3 coisas se destacam, irmãos. Primeiro, fé, oração e trabalho. A resposta de Neemias era trabalho. Vamos lá. Com fé, com perseverança, colocando os joelhos no chão. Ele reforçou os pontos fracos, tranquilizou o povo, não desanimou, persistiu. Capítulo 6, verso 9, vê o que o verso 9 diz, olha só. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, faz o quê? Fortalece as minhas mãos. Assim era a ação de Neemias. Fortalece as minhas mãos, Senhor. O diabo ataca a igreja, irmãos. O diabo ataca as famílias. O diabo ataca aqueles que são fiéis, dedicados, sinceros. Aqueles que estão ali, ó, conte comigo, estamos juntos. E às vezes estão taxados de certos nomes que eu nem ouso falar aqui. Nem tenho coragem de falar. Porque estão ali, firmes,
E às vezes torcendo até para dar tudo errado. Eu estou cansado de conversar com pastores, irmãos, com colegas que têm passado por situações muito difíceis. Muito difíceis. E graças a Deus, a nossa igreja tem caminhado com graça, tem caminhado com amor, tem caminhado com dedicação dos irmãos. Nós precisamos nos concentrar como Neemias, fé, oração e trabalho para a glória de Deus. Fé, oração e trabalho. Continuar firmes. 1 Coríntios 15, 58, todo mundo conhece. Portanto, vamos juntos, sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês. Amém, queridos? Não é vão, irmãos. O que cada um vai fazer, está fazendo, não é vão. Deus usa tudo. Deus usa cada um, queridos, na sua simplicidade, naquilo que pode fazer. Oh, irmãos, como é gratificante. Nós estamos na campanha, né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais. Recebi fotos de uma irmãzinha aí, que estava fazendo cocada, ralando o coquinho lá, né? Ó, ralando o coquinho. A irmã poderia assim, na minha idade, já fiz, mas estava lá. Passou o sábado, ralando um pouquinho para fazer cocada. E tantos irmãos estão falando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Irmãos, o pouquinho que você fizer, vende aqui. Traz, que vai contribuir. Às vezes, você não tem dinheiro no bolso, não dá, enfim. Mas você pode fazer alguma coisa, irmãos. O importante é esse envolvimento, irmãos. Essa participação, esse desejo, essa alegria de trabalhar para Jesus. E assim, queridos, tantas histórias de gente que faz sacolé, faz chup-chup, cada lugar tem um nome, né? Agora no frio não sai muito não, mas no calor que sai. Enfim, faz isso, faz aquilo. Irmãos, quando a pessoa quer fazer, irmãos, quando a pessoa quer participar, ela se vira. Mas quando a pessoa não quer, ela arruma desculpa também. Ela arruma desculpa. Precisa querer. Neemias nos ensina então muitas lições. Destaquei só 4. Como fazer a obra de Deus. A obra de Deus deve ser feita por todos. A obra de Deus deve ser feita com visão. A obra de Deus deve ser feita com urgência. E a obra de Deus deve ser feita com perseverança e fé. Desafio, irmãos. Vamos vencer esse desafio, queridos? Amém? Esse é o nosso desafio atual. Depois vem outros, né? A compra desse terreno. E eu quero fazer o seguinte desafio aos irmãos. Neemias concluiu a obra em quantos dias? 52 dias. Eu quero desafiar os irmãos a gente conseguir esse valor para comprar esse terreno em 52 dias. Não mais e não menos. Menos até pode, né? 52 dias a partir de hoje. Amém, queridos?